Coreia também, japonesa, né? Tem um problema de natalidade mundial, assim, principalmente ali do lado direito aqui do hemisfério, né? Tem uma crise, né? Tem muita gente... Hoje tem essa questão do pet, né? Tem muita gente que tem um cachorrinho e não tem filho. E a demografia está diminuindo, assim. As pessoas estão realmente... Se você der uma olhada no Japão, então, já que seu amigo... É Bruno? É Otávio. Otávio, fala aí como que tá a situação no Japão. O negócio lá tá muito complicado, tá encolhendo realmente. As casas, várias casas sendo abandonadas, eu tava vendo. Então é complicado. E eles não gostam muito que vem a pessoa de fora para miscigenar. Eu tava estudando um pouco disso, porque eu estudo tudo um pouco dos países, né? E aí o que acontece? Eles preferem que algumas aldeias sumam do que tenham mestiços. Então eles querem preservar a cultura ali. Só que o jovem não tá. O jovem tá jogando o videogame ali, tá quieto, não quer ter conflito, não tem... Então, não tá tendo o crescimento da natalidade. E isso daí, principalmente em alguns lugares, mas na Europa é bem complicado isso. Inclusive, a gente podia falar sobre o decreto lá também, né? Que tá saindo agora. Na minha visão, é um tiro no pé. Porque, para quem não sabe, saiu o decreto do Tajani. Ele é vice-primeiro-ministro? Ele é... Eu acho que ele é primeiro-ministro de assuntos internos, alguma coisa assim. É isso, né? É interno, Lester? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei também. Bom, eu não tô sei muito... que saiu... Eu sei que saiu, Eu conheci ele através do... Acho que todo mundo, né, conheceu ele. Eu conheço a Meloni, conheço o Salvini, beleza. Aí eu fui conhecer ele através do decreto, né? Que fecha lá para o reconhecimento de cidadania italiana, né? Sim. Ele coloca alguns limites por gerações, inclusive para italianos que moram fora da Itália, né? Na minha visão, é um tiro no pé. Por quê? Tem a questão da imigração africana, que a gente falou agora há pouco. Árabe, né? Árabe. Muçulmano. Muçulmano em geral, né? Sim. E lá tem muito. E na Inglaterra tem lugar que até o que rege é a Sharia, é a lei França da Sharia. também. França, Principalmente na França. E Itália, Portugal não está longe disso. Sim. Né? Então, assim, a população, o povo que vive fora da Itália, o que mais se aproxima com a cultura e tem laços de sangue, é a população que está aqui, né? Está na América, está no Brasil, Argentina, Estados Unidos, né? Poderia haver, sim, uma política para que essas pessoas que têm afinidade com a cultura e que têm a cultura no sangue, volte para a Itália. Né? Exatamente. Agora, fecha as portas para esses italianos que vivem fora da Itália. E, querendo ou não, pode falar que... Por exemplo, a gente não viu nenhum decreto que feche as portas para os imigrantes ilegais que tem lá. A grande questão é a imigração ilegal. Né? Né? E o problema é que isso é regra da União Europeia também, né? Por isso que a Itália não consegue meio que barrar. Então eles têm que aceitar mesmo, refugiados. Sim, isso é acima da Itália. E a Itália tá bem ali perto, né? Da fronteira com a África, que é onde a galera chega mais rápido. E chega por navio. E chega e fica por ali, né? O cara não vai subir lá pra Inglaterra e tudo mais, já fica por ali. Então, realmente, tem uma crise ali desde 2018, que eu já vi muita gente, assim, tal. E muitos não se ocupam, né? Muitos recebem, às vezes, ajuda. Isso não é algo exclusivo dos africanos, não. Tipo, eu tava morando na Irlanda há pouco tempo, trabalhando até lá. E muitos refugiados ucranianos, ali, o governo paga, tipo, hotel, dá uma ajuda financeira e os caras ficam ali o dia inteiro. Encostado. Não procuram emprego e tal. Gera uma revolta de muitas pessoas que trabalham, que é difícil você pagar uma moradia na Irlanda, porque é muito caro, assim, sabe? E, claro, gente, que ninguém quer ficar na guerra, né? Recebendo míssil na cabeça, eu não tô falando disso. Mas e o cara chega lá e fala assim, não, aqui eu vou prosperar, vou fazer a minha família ficar aqui, vou trabalhar, vou dar de volta alguma coisa para esse país, né? A maioria, fica encostado lá e vive o hoje, né? Mesmo os ucranianos? Mesmo os ucranianos. Tenho amigos, eu tenho uma amiga que trabalhava nesses hotéis que o governo deixa para eles e ela ficava, nossa, muito brava, ela reclamava muito deles, assim, sabe? Alguns amigos trabalhavam, ela era minha coordenadora, tinha outros que trabalhavam na limpeza para eles do lugar, eles reclamavam às vezes da comida, sabe? Caramba, hein?
É por isso que eu falei sobre a importância de se integrar com a comunidade onde você está vivendo, né? Sim. Mas esse, por exemplo, eu acredito que algumas dessas pessoas têm aquelas pessoas que querem se integrar na comunidade. Né? A maioria das vezes que tem essa oportunidade de ir para outro país, refugiado ou não, são pessoas oportunistas. A maioria. Tem aqueles que ficam lá no país, principalmente homens, né, para lutar pelo país. A maioria dos homens que saem é porque, não ficou para lutar pelo país. Né? Sim. Lógico que vai ficar lá no bem bom. Lá na Itália, eu lembro que na época, muitos italianos estavam revoltados porque a galera ficava o dia inteiro na rua recebendo do governo, enquanto os italianos estavam lá se matando, trabalhando. Não é possível. Pelo menos busca um emprego, poxa. Sim. Né? O que acontece, por exemplo, os nossos antepassados, o que eles fizeram? Muitos fugiram da Primeira, da Segunda Guerra, entendeu? E vieram para o Brasil e fizeram a vida aqui, né? Trabalharam na lavoura, muitos juntaram dinheiro para depois comprar um pedacinho de terra. Você não viraram comerciantes e alavancaram o Brasil. Muitos deles, né? A gente vê aí quantos Matarazzo e etc. que fizeram tantas coisas por São Paulo, principalmente. São Paulo é um reduto muito grande de italianos, né? Vieram aqui para pegar na enxada, para trabalhar, para fazer a diferença. Agora, muitos que não fazem isso geram essa revolta. E é natural, não tem como você ver as pessoas só tirando e não dando retorno e você achar, ai, coitadinho. Não, coitadinho, a gente já tá cheio de coitadinho aqui. Todo país tem as suas mazelas, os seus problemas, né? Então, você tem que dar um retorno, meu. Então, eu entendo essa... E eu posso dizer, até falando do decreto, que a maioria dos brasileiros que vão para lá, eles levam dinheiro, né? Aplicam dinheiro na comunidade local, nas comunes pequenininhas, que às vezes não tem nada, né? Até para tirar a cidadania, você vê ele contando a história dele, tanto de gasto que não tem. Exato. É como se fosse fácil, né? Muito. Isso aí que eu fiquei mais pé da vida. O cara não chega lá com o de bolso vazio, ele chega lá investindo na Itália. Que esse cara político aí que emitiu o decreto, ele falou assim que... que tem fraude, que o pessoal tinha... Como se fosse assim, né? Vou ali pedir, vou ali no... Como que chama aquele centro do imigrante, da imigração italiana que tem aqui em Ribeirão? Museu da imigração italiana. Vou lá, preencho o papel, me dá meu passaporte. Como se fosse assim. Cara, é um gasto do caramba, filho. Você que já pesquisou e você sabe quem tá ouvindo. É muito gasto. Difícil, tá falando aqui da pesquisa. Difícil e tudo. Tem que pesquisar, você tem que fazer uma tradução juramentada, você tem que fazer um apostilamento de AIA, de todos os documentos. É um custo muito alto, você tem que pagar a passagem de ida, você tem que ir lá gastar em euro, entendeu? 6 por 1. Então, não é um negócio, você não vai lá assim... O que acontece? Eu vejo que algumas assessorias faziam assim, Black Friday, fizeram algumas coisas que chatearam os italianos, que a gente ouviu falar de lá de dentro. Estivessem vendendo a cidadania, entendeu? E aí o cara chega lá, eu posso falar, eu ouvi muitos que não sabiam falar uma palavra de italiano. Entende? Sim. Aí eles se sentem usurpados. Porque se você é imigrante e teve um filho na Itália, teu filho pode ter 20 anos, ele não é cidadão italiano. Então, o iure sanguinis, você pode... Hoje eu não sei como tá mais, mas pode ser seu tataravô de 1800 em bolinha, mas você tem o direito. Você tinha, não sei falar agora, mas você tem o direito. Só que é o que você falou. Eu vim dessa cultura italiana, do macarrão, da conversa, do futebol, de tudo. E beleza. Agora, alguns não. Alguns, às vezes, querem usar para melhorar de vida, para ter uma oportunidade de trabalhar na Europa. Mas aí não se dá um trabalho de aprender um verbo em italiano, entendeu? De fazer nada, sei lá, que chega lá de qualquer jeito, sem educação até. E aí, meu, você chega lá sem educação, os caras vão te olhar feio. Eles não vão brecar você, porque a maioria é honesta lá, sabe? Não posso falar a maioria, pelo menos os que eu lidei, todos eram. Teve vários processos ali que foram confirmados e tudo mais. Mas se você chega lá de entre aspas, folgado, sem... É meu direito, faz um esforcinho, aí, meu, aí fica... Ainda mais que envolve burocracia, né? Aí eu vou falar uma coisa. Eu fui pra lá, falei, peguei o Duolingo, eu já tenho dificuldade de aprendizado. E o Duolingo, nossa, já era, vou chegar mandando italiano. Quase não passei na imigração, então você estuda direito. Estuda direito. Não, quando eu fui tirar o passaporte, o cara falou assim, mas você vai tirar o passaporte porque você já vai viajar?
Você acabou de pegar o documento e não sei o quê. Eu falei, amigo, eu não quero saber da sua opinião, só quero só dar meu documento aqui. Fala pros seus outros amigos se eles vierem aqui. Eu falei, você vai seguir a lei. Não é o que você acha, o que você não acha. Aí é diferente, você está amparado pela lei. Sim. Mas assim, mexe com... Porque é na polícia que você vai tirar. Alguns caras ficam... Claro que você tem que falar com respeito. Mas eu falei assim, para uns amigos meus que iam tirar depois, eu falei, se prepara. E tem uns caras lá que não vão gostar de dar ou passar chegando a miudinha lá. Então, eu entendo, porque o cara vê gente chegando, aí os caras ficam tudo ali na fila falando em português e fazendo algazarra. Os caras falam, pô, quem que é esses caras aqui? Então, isso daí, eu acho que foi gerando muita coisa. Aí, Black Friday, foi muita coisa. Aí, juntando com a imigração irregular de muitos que não trouxeram, assim, diferença para o país, eu acho que foi isso que culminou nessa medida. E até minha prima, Laurinda, irmã do João Pedro, estava atrás do processo. Aí eu falei, nossa, eu acabei de ler isso. Mandei para ela, eu nem queria te mandar, mas olha isso daqui. É complicado. Tomara que seja derrubado. Eu espero também. Eu ia falar, você falou sobre não saber a língua. Já teve uma mudança recente, uns anos pra cá, que eu acho que foi o Salvini que aprovou ela, para cônjuges, né? Que antes era uma festa também, né? Por exemplo, no caso da minha esposa, tá lá, o processo correndo, aprovou. Aí eu, como cônjuge, só pedi e já era concedido, entendeu? Se tiver o tempo de casado e tal. Com a mudança do Salvini, não. Agora tem que fazer uma prova de italiano, na intermediária. É nível B1, se não me engano. É B1, isso, B1, Aí se não passar, não consegue, filho. Sim. Não pega, não. Sim. Então, assim, acho justo, entendeu? Igual você falou, não tem sentido a pessoa, ela quer se tornar italiana, né? Por naturalização através de um cônjuge, sendo que ela não sabe o básico da língua. Não faz sentido, né? Sim. Eu acho que no Brasil não tem isso, né? Pra quem quer virar brasileiro, né? Acho que não tem, não. Não faço ideia. Eu devo estar igual muitos italianos lá. Não faz ideia como que isso acontece. Americano acho que tem, porque tem que fazer prova. O americano tem. Eu tava agora em Nova York, ela tava morando nos Estados Unidos agora no ano passado, e uma amiga minha, ela conseguiu a cidadania americana. E aí você tem 100 perguntas ali, e o cara te faz 10 aleatórias das 100. Você tem que saber. De conhecimentos gerais do país, da história do país. Aí você pode errar 3. E você tem que fazer um juramento à bandeira, você tem que cantar o hino. Tem todo um ritual, assim, sabe? Então, isso daí é algo que traz essa parte do pertencimento, de um certo patriotismo, que a gente não vê mais aqui no Brasil há muito tempo já, né? Antigamente, eu estudei no SESI aqui em Ribeirão Preto, né? Que é o Serviço Social da Indústria. E a gente cantava o hino todas as sextas-feiras. Você estudou numa época boa no SESI, né? Eu estudei. Saiu uma turma boa ali do pessoal que a gente estudou Hoje em dia, junto. acho que nem SESI mais tá assim, né? Hoje tá difícil. Hoje tá? Então, nessa época, a gente tinha que cantar o hino. Eu sabia o hino da bandeira, o hino de Ribeirão Preto, né? Será que as crianças hoje sabem o hino da bandeira? Se bobear, não sabe nem o nacional. Os meus sabem. Os meus sabem. Então, é complicado. Então, se a gente não alimenta esse patriotismo, também a pessoa não vai ficar para lutar a guerra. Ela vai vazar, entendeu? Ela não vai querer ficar aqui dentro. Ela não vê a hora de ir embora. Então, eu vejo muito isso no Brasil. Os políticos passam uma imagem de que a gente tem que conseguir o máximo de tirar vantagem de alguma situação, porque chegou a minha vez, eu vou tirar ali, ninguém tá vendo. E aí a gente fica com esse país que muitos não gostam. O brasileiro é o único povo que fala mal do próprio país que eu conheci. É mesmo? Você pode falar com o cara da Bósnia. Ele tá trabalhando lá na Inglaterra com você. Ele fala com saudosismo. Entendeu? Eu concordo contigo, viu? Para não pensar. Eu tinha amigos da Guatemala, hein? Que quem tá acompanhando as notícias de El Salvador, viram lá que o que ele conseguiu resolver, tirou aquelas MS-13, aquelas gangues todas lá. Na Guatemala tá do mesmo jeito. Igual era em El Salvador. Os caras cobram a taxa, se o cara não pagar do comércio, bota fogo na loja. Desse jeito. Mesmo assim, os caras não falavam mal da Guatemala, velho. Os hispânicos não falavam. Sim. Eu acho que tem razão mesmo, pera uma pensar eu assim. acho que o nosso sistema de ensino, por muito tempo, né, foi tirado isso da gente. Essa questão da progressão continuada, né, algo que... na verdade, destruíram a nossa história. Então, por isso que a gente não tem essa paixão pelo país. Se a gente pegar, por exemplo, desde a época do Brasil Império até hoje, mas vendo histórias reais, de fato, que tinham seus problemas, sim,
né? Mas se você pegar aquilo e falar, nossa, isso aqui é apaixonante, isso aqui é o meu país, né? Em que momento que isso aqui foi destruído? Por que apagaram isso aqui da história? Não, se você vai estudar a história do Brasil, ela é maravilhosa, né? A Princesa Isabel, Sim. Dom Pedro, as coisas que eles fizeram por aqui, o patriotismo, sabe? Sim. A monarquia, né? Que ela foi demonizada por muita gente. A gente tá vendo o que a democracia tá fazendo com o Brasil. Demograzinha. E aí você vê, tipo, o patriotismo que existia e hoje realmente não existe, né? Sim. As pessoas não sabem da nossa história. Quando você vai ver alguma série de algum determinado canal aí que vocês sabem qual é, Dom Pedro é gordo. Bonachão, ou senão ele é mulherengo, não tem honra, não passa nada de bom, de história. Então, geralmente aquele canhão que tinha antigamente da mídia, hoje que não reverbera mais tanto, né? Fez muito isso. Você tem um papel para você manipular a massa, você tem que deixar eles cada vez mais burros e alienados e não patriotas. Que aí você consegue ir mexendo com tudo. E aí você vai acabando com as instituições, principalmente a igreja, as bases cristãs, que a gente chegou até aqui por causa do alicerce cristão. Senão, meu amigo, se não fosse pela moral cristã, a Europa, os Estados Unidos aqui não teria se desenvolvido, que é não matarada, aquela coisa básica. Você estava falando de Sharia, né? Pessoal, leia o que é Sharia. Depois vem conversar. Então, hoje a gente dá espaço, dá respeito para alguém que cortaria a nossa cabeça. Sim. Se você for ver como o cristão é tratado no Oriente Médio, né? Só procurar aí no Google. Então. Agora aqui a gente, temos que ter respeito, temos que dar o espaço. Vai dando espaço, que você vai ver o que vai virar. Quando formos menores números, já era. Ou a gente respeita a Sharia. Eles vão aniquilar, né? Então, por isso que a gente tem que seguir, claro, com paz, mas preservando e cultivando o que é nosso, né? Sim. O nosso lugar. A gente tem que mostrar o valor que a gente tem e dar evidência nisso. E o que eu vi na Itália foi muito isso. Em pouco tempo que eu morei ali, 6 meses, eu vi várias festas, eu vi roupas típicas do pessoal, mas parava a cidade, uma cidade de 100 mil habitantes. E tinha várias coisas relacionadas a santos, a essas tradições da igreja. Por mais que às vezes a igreja no domingo não tinha tanto jovem, mas o jovem ia lá e colocava a roupa e fazia parte daquilo, a coisa da família, né? E aqui, acabou. A gente não tem tradição nenhuma. Em Ribeirão Preto, o que a gente tem aqui de tradição? Feira do Livro. Feira do... Pelo amor de Deus. Meu Deus. É isso aí que destrói, que acabou com a tradição. Daqui a pouco vai sair a programação, vocês dão uma olhadinha na tradição, o tanto de tradição que tem lá na Feira do Livro. Nossa. Tradições pós-modernas. Sim. Eu ia falar um negócio que acabei esquecendo. A gente tava falando sobre o decreto lá. Eu vi algumas pessoas também usando a justificativa histórica, falando assim que a Itália tem uma dívida com o Brasil e com a Itália, que como você mencionou, o Brasil... Eu vou tentar falar de cabeça o número, que eu lembro mais ou menos. O Brasil recebeu lá no século XIX, começo do século XX, no total em torno de 2 milhões de imigrantes italianos, tá? Que eram os colonos e tal. Para uma população muito menor do Brasil naquela época, né? Não é como hoje, 200 milhões, era muito menos. Né? Então, proporcionalmente, era mais do que a Itália recebe hoje de imigrante brasileiro, de pessoas que pedem naturalização. E a Argentina, então, é pior. A Argentina recebeu parece que 5 milhões, que uma população menor ainda. A Argentina é muito influenciada pela Itália. Eu acho que, tipo assim, 90% do povo que mora lá tem algum tipo de ligação com a Itália. É muito italiano. Sim. Muito. Só você vê os jogadores, Benedetti, Benedetto, todos têm alguma coisa. Inclusive, se eu não me engano, teve um período em Ribeirão Preto que mais de 60% da população era italiana. Em Ribeirão Preto. É a terra do café, né? 1900 bolinhas, exatamente. Orgulho de São Paulo e do Brasil. Né? Sim. Tem várias... Aqui Ribeirão é um pouco maior já, hoje em dia, né? Mas você pega várias cidades pequenas do interior de São Paulo, a maioria tudo era colônia, né? Igual, por exemplo... Tem o meu cunhado, um abraço pra ele. O Fernando, ele é de Ibaté, perto ali de São Carlos. Era colônia italiana ali. Cidadezinha, era uma colônia, né? Aí virou uma cidadezinha pequena, né? Entre outras, várias cidades. Amparo também, por exemplo, que era da família da avó da minha esposa. Né? Se você puxar a história da sua cidade, você que é da região aqui, né, de Ribeirão, você vai encontrar essas raízes aí, né?
italianas, espanhóis que conviveram juntos e formaram a identidade local, né? Sim. Bem bacana isso daí.